Se eu fosse uma árvore, quanto tempo eu ia viver? É um cambará. É uma árvore de mais de 100 anos. Eu não ia querer viver sozinha. Todo dia ia ter visita que se sente em casa. Eu ia querer morar onde todo mundo me protegesse. Eis que surge o trator. E quem fizesse isso ia me conhecer de um jeito que pouca gente conhece. Toda vez que eu senti esse cheiro, não tem erro, entendeu? Cortou recente, cara. É recém-cortado. Todos os dias, eu e os vizinhos íamos ser uma coisa só. Mas eu também ia ver a morte de quem me protege e a morte da minha família até chegar o meu dia. A madeira, ela sangra. Tá vendo? Como se fosse um sangue. Há 15 anos trabalhando aqui no Mato Grosso, praticamente 17 anos já de Ibama. Nunca imaginei eu ver isso aqui dentro do Xingu. Este é o Selva. Evandro Carlos Selva. A minha função no IBAMA é analista ambiental, coordenador de operações do IBAMA Mato Grosso. Tá me chamando, eu vou lá. Este é o Finger. Felipe Finger, coordenador de operações do Grupo Especial de Fiscalização. Eu acho que o trator foi pra lá. E este é o delegado Roberto. Roberto Moreira da Silva Filho, eu sou o delegado de Polícia Federal responsável pelas operações aqui na região do Mato Grosso. O que você vai ver agora é o resultado de 9 meses acompanhando operações da Polícia Federal e do IBAMA em 7 terras indígenas, ou TIs, como são chamadas. E conhecer por dentro como são flagrados e combatidos os invasores dessas áreas protegidas. Uma reportagem que usou tecnologia de rastreamento por satélite e celular e câmeras acionadas por movimento e seguiu o caminho da madeira para revelar um esquema de milhões de reais na Amazônia. As operações que o Fantástico registrou se estenderam por mais de 3.000 quilômetros dentro das TIs. Em Mato Grosso e Rondônia, você vai ver o que acontece atrás das árvores. A extração de madeira nas TIs é proibida. Infelizmente, as quadrilhas que exploram madeira ilegalmente aliciam uma minoria de lideranças indígenas. É possível retirar as toras daqui sem a autorização dos indígenas dessa reserva? É impossível, né? Você acha que nós ia entrar aqui sem eles deixar? Não entra, porque eles deixam, hein? Paga-se barato na compra pelos índios, vende-se 10 vezes mais, né? Na outra ponta está a falsificação de documentos que nas serrarias esquentam a madeira ilícita. Você pega a nota onde mesmo para esquentar a madeira? Pega em todo lugar, onde tiver a nota. E a partir daí a madeira ela tá legalizada para ser comercializada no resto do país como madeira legal. Para flagrar e mapear essa atividade criminosa, instalamos câmeras em 7 terras indígenas, alvos de operações do IBAMA e da Polícia Federal. E nossos rastreadores foram escondidos em toras que já tinham sido cortadas, mas ainda não transportadas pelos madeireiros. Por sinal, um dos rastreadores foi encontrado por quem não devia. Foi até parar em rede social. Colocaram o chip na tora. Mas quem achou o rastreador pensou que não tinha mais nenhum por ali. Vai ter só nela. Tem muito mais rastreador. A localização pode ser monitorada no computador e no celular. Enquanto estão parados, eles emitem o sinal da localização a cada 4 horas. Esse tempo é programável. Eles têm um sensor de movimento e programamos para que disparassem o sinal a cada 15 minutos quando as toras fossem transportadas. Aqui está a equipe já fazendo essa varredura. O sinal emitido pelo chip é cada vez mais intenso, olha só.
Em 2012, o jornal Hoje usou uma tecnologia parecida e denunciou a extração ilegal na mesma região. 10 anos depois, o Fantástico voltou ao local. O maciço florestal é considerável à época dos fatos. Com as câmeras do Fantástico, as árvores testemunham o vai e vem dos moradores e também o vai e vem dos invasores. Caminhões carregados de toras extraídas ilegalmente. As terras indígenas ocupam quase 14% do território brasileiro. São 610 TIs, a maioria na Amazônia, e funcionam como fortalezas para conter a destruição da floresta. Os índices de proteção são superiores dentro das terras indígenas quando você compara fora das terras indígenas. A conclusão é de um estudo do Instituto Socioambiental que analisou o uso das terras protegidas da Amazônia como um todo nos últimos 35 anos. A Amazônia brasileira já perdeu perto de 20% da cobertura florestal. As terras indígenas, nesse mesmo período, perderam um pouco mais de 1%, o que mostra que as terras indígenas como um potencial muito importante para a proteção da natureza e para o cumprimento de acordos globais que o Brasil tem assumido. Um potencial ameaçado. Nos últimos 3 anos, o desmatamento nas TIs cresceu 138% comparado ao triênio anterior. No mapa, cada ponto vermelho é um alerta de desmatamento nas TIs mostradas nessa reportagem. A pedido do Fantástico, o MAP Biomas reuniu os alertas feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Veja a diferença entre 2019 e 2022. Mesmo assim, as terras resistem. Território indígena do Parque do Xingu. Nossos repórteres são abordados por um grupo de indígenas Ikpeng, uma das 16 etnias que vivem aqui. Os repórteres James Alberti e Júnior Alves tiveram de acompanhá-los até a aldeia. Depois de 3 horas, foram levados pelos indígenas para fora da TI. As imagens que você está vendo foram gravadas pela Polícia Federal quando os repórteres saíram da aldeia. Para o coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a reação do Ikpeng foi de defesa. Que eles estavam fazendo uma fiscalização, quanto guardiões da floresta, buscando saber quem é que estava circulando ali na região. A Polícia Federal e o IBAMA seguiram com a operação no território indígena do Xingu. 15 anos trabalhando aqui no Mato Grosso, praticamente 17 anos já de IBAMA. Nunca imaginei ver isso aqui dentro do Xingu. Essa estrutura aqui é montada para quê? É exclusivamente para tirar madeira, né? É acampamento de madeireiro mesmo. Dormitório aqui. Provavelmente tem alguém aí no mato, um cozinheiro, né? A gente vai inutilizar tudo aqui. Infelizmente, essa situação aqui já havia sido cessada há uns 15 anos atrás. Nos últimos 3 anos, voltaram com toda a força a explorar madeira ilegalmente dentro do Parque do Indígena do Xingu. Terra indígena Apiacá-Caiabi. Conseguimos atingir um pátio de estocagem aqui. Bastante madeira aí, já preparada para transporte. E o rastro da pá carregadeira ainda segue. Mais uma árvore explorada aí, dá para ver o tamanho da clareira que a queda dela causou aí na floresta. Daqui já dá para avistar lá o trator. Terra indígena Menku.
2 caminhões carregados de toras e um trator são apreendidos. Tá, você tem um acordo com os indígenas aí da gente compra de indígena. Você tá pagando quanto na madeira? R$ 1.500 a viagem. R$ 1.500 o caminhão. Eles ficam ali na porteira, como é que é aí ó, o acerto? Só vem quantas viagens. Você já fez quantas viagens aí, Zé? Umas 20 viagens. Umas 20? Desde quando você tá tirando aí? Faz uns 30 dias. A madeira e as máquinas apreendidas foram enviadas à prefeitura da cidade de Brasnorte. José Wilson Correia de Andrade é investigado por crime ambiental. Não conseguimos contato com a defesa dele. Toda essa pressão ela vai desorganizando a população para que a população ou aquela comunidade possa ficar cada vez mais na mão dessas pessoas que estão fazendo, né, a retirada de madeira ilegalmente, né? Então, ela é um processo que destrói a comunidade e cria divisões internas, né? Uma notificação no celular avisa: em movimento, ignição ligada. Nosso espião eletrônico está saindo do território indígena do Xingu. O rastreador estava neste ponto verde e foi parar a 46 quilômetros dali, em Entre Rios, distrito de Nova Ubiratã. O IBAMA e a Polícia Federal foram até a cidade e encontraram as toras neste terreno. O IBAMA apreendeu a madeira que foi doada à Prefeitura de Terra Nova do Norte. Mas o órgão não descobriu quem deixou a madeira no terreno. Daqui a pouco você vai ver para onde foram levados outros rastreadores do Fantástico e como eles ajudaram a revelar uma fraude milionária. Terra indígena Aripuanã. Aqui a câmera do Fantástico, instalada numa árvore, mostra mais um entra e sai de caminhões carregados com toras. Só que na exploração ilegal da madeira, os caminhoneiros também transformam as árvores em arma. Para impedir a nossa saída. Essas quadrilhas são muito bem organizadas, usam contramedidas ali de guerrilha na floresta para evitar a progressão das equipes ali com tora. Numa tentativa de superar esses obstáculos, aparece outro. A motosserra quebra. Como a nossa motosserra quebrou, vamos no machado. Terra indígena Roosevelt, divisa de Rondônia e Mato Grosso. Vai progredir 1.200 a 1.700 metros, né? Até a esplanada, onde é que a gente vai trabalhar um pouco e depois a gente vai progredindo até a gente ver se encontra equipamento, pessoas aí dentro. Esplanada é como eles chamam as clareiras abertas pelos desmatadores. Eles chegam à esplanada. Selva acha logo uma pista. Na Amazônia invadida, todo cuidado é pouco. Eu acho que o trator foi pra lá. Ó. Selva sai em busca do trator. Finger fica na esplanada. E a nossa equipe instala rastreadores. De repente... Tá chamando lá. Tá me chamando lá, eu vou lá. Finger corre para encontrar Selva. O tiro do agente era para avisar 2 homens detidos. Eles estavam numa moto e com um trator. Chega na época das águas que não tem nada, os coitados morrem de fome. Quem que morre de fome? Os índios, hein? E aí vocês pagam para poder extrair a madeira aqui dentro da região indígena? Eles recebem. Mas recebem por metro. Você acha que nós ia entrar aqui sem eles deixar? Não entra, porque eles deixam, hein? Os 2 foram ouvidos pelo IBAMA e liberados. E o trator? E a moto? Eles demoram um tempo para conseguir se articular e trazer novas máquinas. Se eu abordar uma máquina no mato, eu não conseguir retirar e deixar ela lá, a atividade vai continuar. A atividade legal vai continuar, não vai ter prejuízo nenhum para o crime.
Então é a sanção imediata que a gente consegue fazer e é amparado legalmente, né? Situações que às vezes você chega na máquina, ela está sem uma peça básica para funcionar. Motor de ignição, não tem. Como é que vai fazer? Ou um pneu, como aconteceu com a gente. Ou retirou um pneu. Foi na terra indígena Serra Morena que os agentes encontraram um trator sem um pneu, retirado pela quadrilha. Então o IBAMA não pôde apreender a máquina para doar. Esse é o mesmo local onde estavam as toras com os nossos rastreadores. Elas já tinham sido levadas. As toras começaram a ser transportadas na noite de uma sexta-feira. O caminhoneiro dirigiu pouco mais de 50 quilômetros e parou na madrugada de sábado em Juína. Além da localização por satélite, os rastreadores também podem ser encontrados assim. Está a cerca de 10 metros, 10, 15 metros aqui do local. Por que você acha que o aparelho está a cerca de 10 metros, 15 daqui? Pelo sinal sonoro, forte e próximo, que eu tenho as frequências aqui, alta e baixa. Com a antena, descobrimos que a jornada de um dos nossos rastreadores terminou desse jeito. Dentro do rio. Com certeza? Com certeza absoluta. Já as toras da TI Serra Morena, segundo o IBAMA, foram trazidas para cá. A madeireira Madefaca. Aquelas toras lá. A tora lá que chegou. Pegou aquelas toras ali. O dono da Madefaca, Dani Carlos Pedrotti, diz ao delegado Roberto e aos agentes do IBAMA que estava viajando quando a madeira chegou. E que um rapaz que ele chama de menino foi quem contou que as toras saíram de uma terra indígena. Essa madeira veio da terra indígena Serra Morena. Eu sei, o menino veio aqui ontem, contei pro doutor. O senhor sabia que essa madeira é da Serra Morena? Não sabia? Eu não Mas tava... agora você acabou de dizer que sabia. Mas é porque ele veio aqui ontem, o menino. O menino veio aqui. Eu falei, essa madeira foi você que descarregou. Eu falei, pois é, vocês trouxeram o maior pepino da minha vida pra mim. O madeireiro ficou preso um dia e está sendo investigado por crime ambiental. O IBAMA aplicou uma multa de quase R$21 mil. A defesa da Madefaca afirma que acredita na justiça e que, ao final do eventual processo penal, ficará demonstrada a inocência da empresa. Agora você vai ver como nossos rastreadores ajudaram a revelar um esquema de lavagem ilegal de madeira, no valor de R$31 milhões. Você viu no início da reportagem a comemoração dos madeireiros que acharam um dos nossos rastreadores na terra indígena Zoró, Mato Grosso. Colocaram o chip na tora. Vai ter só nela. Nada disso, já que colocamos rastreadores em mais de uma tora. E o rastreador mostra. Uma delas foi parar neste ponto, a madeireira Vila Rica. Nas buscas na madeireira, agentes do IBAMA e da Polícia Federal encontram mais provas. Documentos falsos para fraudar a origem da madeira. Isso aqui, ó, é a prova da falsificação da cadeia de custódia. A tora ilegal de terra indígena chega aqui e aí vira madeira legal, vinda de uma área autorizada. Chamada cadeia de custódia, documenta a origem sustentável da madeira e tudo aquilo que acontece com ela quando é processada e vira um produto. Algumas toras têm a marcação, não estão marcadas com cadeia de custódia e outras estão com a marcação. Várias dessas etiquetas, o pessoal usa isso para fraudar a árvore que é explorada ilegalmente da terra indígena e dar ar de legalidade como se tivesse vindo de uma origem de um projeto autorizado pelo órgão ambiental. O que a gente identificou especificamente na Vila Rica é que ela tinha mais de 700 metros cúbicos de madeira em pátio, de toras, e não tinha recebido nenhum crédito de madeira em toras dentro de todo o seu processo de funcionamento, né? O crédito é a estimativa do volume de madeira, por espécie, que pode ser explorada. O crédito é a carteira de identidade dessa madeira. Ele acompanha a madeira física por meio de guias ou documentos de transporte durante toda a etapa do processo produtivo até a transformação dessa madeira no produto acabado final.
Se o volume real de madeira for menor do que a estimativa feita na autorização da exploração, a sobra tem que ser informada ao órgão que deu essa autorização. Mas os criminosos compram e vendem as sobras dos créditos, que são usados, então, por quem quer esquentar madeira de origem ilegal. Na madeireira Vila Rica, o IBAMA e a Polícia Federal interrogam Jailson Carlos Gonçalves Cornacchini, o GG. É um caminhoneiro que admite que trouxe as toras da terra indígena, onde instalamos os rastreadores. Então o senhor confirma pra gente que o senhor estava tirando madeira da Zoró? Eu busco madeira lá. Você pega nota onde mesmo para esquentar madeira? Pega em todo lugar, onde tiver a nota. A última vez que o senhor pegou foi da onde? Foi lá Machadinho. Segundo a investigação do IBAMA, em Machadinho do Oeste, Rondônia, funcionava uma empresa de fachada usada pela madeireira Vila Rica para esquentar a madeira de terras indígenas. As investigações também levaram a esta outra empresa, a Vidia Indústria e Comércio de Madeiras Limitada. Aqui o IBAMA identificou ainda um novo tipo de crime. Segundo a apuração em conjunto com a Polícia Federal, Carlos Eduardo Lima foi responsável por inserir créditos fictícios no sistema de controle florestal chamado Cisflora, da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. Você que opera o sistema da empresa, a gente constatou aí que você está utilizando o esquema para a sua empresa para inserir crédito ideologicamente falso no Cisflora. Ele foi responsável por emitir mais de 49 mil metros de crédito enviada para a empresa de fachada. O valor da multa total foi 15.221.550 reais. A gente percebeu uma fábrica de créditos por uma falha no Cisflora. O esquema está sendo investigado pela Polícia Civil e o IBAMA vai encaminhar o caso à Polícia Federal. Carlos Eduardo de Lima foi preso, pagou fiança e está respondendo em liberdade por falsidade ideológica e crime ambiental. A defesa dele e da empresa Vidia afirma que o processo administrativo do IBAMA ainda não foi formalizado. A defesa diz também que não há qualquer autuação por extração de madeiras de forma ilegal, muito menos em áreas indígenas. Já a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso afirma que bloqueou as empresas acusadas e quem negociou com elas no Cisflora, o que impede o comércio e o transporte de madeira. A Secretaria diz também que atua com as autoridades nas investigações e perícias necessárias para as devidas punições e correções do sistema. E a madeireira Vila Rica teve as máquinas apreendidas e foi multada em R$600 mil. O advogado da madeireira Vila Rica e de Jailson Carlos Gonçalves Cornacchini, o GG, diz que aguarda ter acesso à investigação para poder se manifestar. O Fantástico também procurou a FUNAI e a direção do IBAMA, mas não tivemos resposta. Em valores de multas aí, a gente teve o equivalente a 37 milhões de reais em multas aplicadas, foram 29 autos de infração lavrados, 3 milhões de prejuízo em equipamentos apreendidos, né? Foram destruídos ou apreendidos 24 caminhões, 6 tratores, 2 pás carregadeiras, 9 motocicletas e 10 motosserras. Madeireiras embargadas foram 10. E foi identificado o equivalente a 4.000 carretas de toras de madeira esquentadas por créditos fictícios. A ação foi bastante contundente e teve um impacto significativo na cadeia de exploração da madeira ilegal. O uso do rastreador me permite qualificar a cadeia produtiva ilegal como um todo, né? É um equipamento que poderia ser usado, desta vez foi usado pelo Fantástico, mas poderia ser usado pelos próprios órgãos de fiscalização e combate e controle. Com certeza, eu acho que a fiscalização só tem a ganhar com o uso de tecnologia, né? Essas ações nas terras indígenas resultaram na instauração de aproximadamente 20 inquéritos policiais, né, nos quais houve um indiciamento aí de pelo menos 40 pessoas. Né. As investigações de alguns deles ainda continuam em curso. 13 indígenas estão sendo investigados, dos quais 8 já foram indiciados por crime ambiental. Quando
né, tu tem esses ilícitos dentro dos territórios indígenas, em sua maioria, né, não é com autorização da comunidade, né? Porque a terra indígena é um bem comum, né, de todos. É claro que esses grupos, né, de invasores tentam a todo momento, né, não só continuar com as suas invasões, mas também de tentar, né, coagir, né, cooptar, e o próprio discurso, né, do atual governo é nesse sentido, né, da exploração econômica dos territórios indígenas. A resistência a essas tentativas de assédio, elas são muito maiores, né, do que, né, a adesão, né, a essas cooptações. Você tá doido, é bom demais. Quem comemora é o delegado da Polícia Federal, Roberto Moreira da Silva Filho. Ele se dedicava à causa ambiental. Era aquela força que você não tem quando você já está cansado de caminhar, mato adentro, ou dias inteiros. Ele tinha isso, que se chama amor pelo que você faz, né? Paixão pelo que você faz. Em cerca de 1 ano e meio, o delegado Roberto deflagrou 11 operações policiais com um grau de dificuldade acentuado. Estas imagens são da última operação do delegado Roberto à frente da equipe da PF na TI Aripuanã. Pegamos mais 2 aqui agora, com esses 2 já são 6, só nessa madrugada. Esse tá com reboque, são 2 cargas gigantescas, né, de tora, aqui dentro da terra indígena. Foi na TI Aripuanã que o delegado Roberto Moreira da Silva Filho morreu ao montar um bloqueio. O motorista deste caminhão tentou atropelar os policiais e os agentes do IBAMA. Para tentar parar o caminhão, a equipe abriu fogo. Segundo as investigações da Polícia Federal, foi um acidente. Uma bala disparada por um colega atingiu a cabeça de Roberto. Ele morreu ali mesmo, na terra indígena Aripuanã. O motorista está preso e é acusado de tentativa de homicídio, além de associação criminosa e crime ambiental. O caminhão dele foi inutilizado. Esse evento ocorrido aí com o delegado Roberto, ele só vem corroborar que a gente definitivamente não está combatendo qualquer tipo de pessoa, né? A gente está combatendo o crime organizado. A gente tem percebido que esse aumento desses eventos críticos aí estão diretamente relacionados aí ao aumento desse discurso, né, contrário à fiscalização, contrário a medidas aplicadas pela fiscalização em campo, né? A gente vê no cenário atual, né, um certo discurso de incentivo, né, e que empodera, né, esses invasores localmente a entrarem nos territórios indígenas para cometer esses ilícitos. É necessário, né, uma retomada da política de proteção, né, de vigilância dos territórios indígenas, e até porque isso está na legislação, né? Existe um assédio às lideranças indígenas que estão envolvidas nisso aí. Nós entendemos que são vítimas de um alvo fácil e vulnerável para que as terras indígenas sejam exploradas de uma forma ilegal hoje. A presença do Estado tem que chegar nesses territórios, né? Claro que também tem que disponibilizar mais pessoas, recursos para que, né, esses agentes possam trabalhar da melhor forma possível e com segurança, né? Olha o galho, murcho. Então, há pouco tempo passou alguma coisa para cá. Sinal dele, da lâmina frontal dele, arranhou aqui o galho. Esse para vocês é um sinal claro de que o trator passou por aqui, né? Por quê? A vegetação está toda pendida para cá, né? A marca está só de um lado, só um sentido da vegetação. Se você olhar aqui, desse lado de cá não tem nada. Dá para ver nitidamente aqui a marca da lâmina frontal dele, que arranhou aqui o galho, né? Esse que surge o trator. O que a gente vive aí na Amazônia profunda aí é uma verdadeira guerra mesmo. E esse combate é bem complexo.